Bom, gente, vamos lá, bom dia. Gustavo Machado. Vamos na revisão de funções. Agora sim, nossa revisão em si, dessa frente, é sobre esse assunto, que parece pouco, mas é quase tudo que você viu. Tira probabilidade e contagem, o resto é função. Foram 3 bimestres de função. Então encare isso daqui vai cair. Vocês mesmos se preocupem, o que mais cai? Isso daqui, só que é um leque de informações. Certo? Aí, só dando uma repassada rápida em alguns pontos importantes. O que você estudou? Primeira função vista, né? Toda função tem domínio, valores de x, contradomínio, valores onde vai chegar. E é sempre definida por uma expressão y em função de x, que a gente representa como f de x. Deu um valor para x, você vai ter um valor para y. Ana Clara e Bruna. Para cada valor de x, você tem um valor para y. E aí você começa as funções elementares que você estudou, e isso é o que nos importa. Uma função dessa vai cair para vocês, uma ou mais, no Enem. O cara só vai mudar a expressão, às vezes não é de primeiro grau, é de segundo, às vezes é exponencial, às vezes é logarítmica, às vezes é trigonométrica. Tudo é função. Só vai mudar a história, o teor da história da expressão. E aí, a primeira função elementar que você estudou é a função do primeiro grau. Função ax mais b, uma função onde agora que você tem uma mente mais clara, o a é o chamado coeficiente angular da função, que você estuda na analítica. É a tangente do ângulo, mede o ângulo. E o b é o coeficiente linear. Trocando em miúdos, o a define se a função é crescente ou decrescente. E o b, onde corta o eixo y. Toda função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, que pode ser crescente, pode ser decrescente, tudo depende do a. Se o a é maior que zero, certo? Tangente do ângulo aqui é um ângulo agudo, vai ser positivo. Você vai ter uma função crescente. O que caracteriza uma função crescente? Quanto maior o x, maior o y. Aumentou x, aumentou y. E o a negativo, decrescente. Quanto maior o x, menor o y. Sempre b indica o termo independente de uma função polinomial, seja de primeiro, segundo, terceiro grau, sempre indica onde corta o eixo y, o termo independente. E pediu onde corta o eixo x, você é obrigado a achar a raiz, igualar isso daqui a zero. Ax mais b igual a zero. É onde a função vale zero. E determinar que x nada mais é do que menos b sobre a. Isso daqui é válido para qualquer função. Você quer saber onde a função, pode ser a expressão que for, corta o eixo x, você é obrigado a vir aqui e igualar a zero a expressão que tiver e achar quem é o x que zera a função. É onde minha função vale zero, a imagem dela é zero. Muitas vezes, quando é uma curva, tem vários valores. Você vai achar todos, resolvendo a expressão, igualando a zero. A segunda função, segundo grau, já mais complexa. Ax quadrado, tem x quadrado, não é só do primeiro grau, mais bx mais c. O gráfico é uma parábola. E quando se trata de parábola, não tem só 2 tipos de desenho, tem 6 tipos de desenho. Boca para cima, de novo, é o a. A maior que zero, a boca é para cima. Ela pode não cortar o eixo x, só tocar o eixo x, cortar em 2 lugares. Acabei de dizer, se corta o eixo x é igualar a zero. Tem um monte de equação que no campo real você diz que não tem raiz, não corta o eixo x, delta é negativo.
Se corta uma vez, delta igual a zero. Se corta duas, delta é positivo, duas raízes reais e distintas. E as mesmas situações, simplesmente com a parábola com concavidade voltada para baixo. E aí o A é negativo. Novamente, C é onde corta o eixo Y, termo independente de uma função polinomial. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sempre o termo independente. Só que aí entrou função exponencial, onde a variável é o expoente. Então aqui já não é mais primeiro grau, segundo grau. A variável é o expoente. E aqui você sempre tem que ter um número maior que zero e diferente de 1. E o gráfico é um ramo de hipérbole, que pode ser crescente ou decrescente. E aí, quando é crescente, quando a minha base A é um número superior a 1, 2, 3, função exponencial, é o que a gente fala aí, esse ano vai cair na maioria das provas, porque está vivendo um mundo de pandemia, né? Seria aí, né, proliferação de um vírus exponencialmente se ninguém fizer nada. O medo que se viveu no início. Quando a função é raiz, sua base elevado a x sempre corta no 1. Porque se x é zero, todo número elevado a zero, seja ele quem for, vale 1. Quando é raiz. Só que aqui você começou a aprender, se eu somar 1, o gráfico sobe 1, corta no 2. Se eu subtrair, o gráfico desce. Aqui você começou a mexer muito com essa transição gráfica. Justamente porque a função é fixa. O que muda quando você muda a base, se é crescente, é só a inclinação dessa exponencial. E aí, decrescente. Quando a base estiver entre 0 e 1. Aqui já não começa mais A maior que 0, A menor que 0. Aqui é maior que 1, entre 0 e 1. Positivo tem que ser. Também é uma função com esse formato exponencial, decrescente, meia-vida, radiação e tudo mais. E a função logarítmica, a última função algébrica que você viu, que muda aqui, domínio real positivo, porque domínio, a nossa variável, é o logaritmando, sempre um número maior que 0. Base maior que 0 e diferente de 1. Função logarítmica, que é outro ramo de hipérbole, como era a função exponencial, só que de forma diferente o seu desenho. Quando a função é crescente, portanto a base do logaritmo é maior que 1, você tem uma função logarítmica assim, cortando sempre o eixo x no 1. Função exponencial cortava o eixo y no 1. Inverteu. Isso porque toda vez que o x é 1, log de 1 em qualquer base, você sabe que é 0. E aí você tem a função crescente, logarítmica. E a decrescente, quando a base estiver entre 0 e 1, sempre quando é a função raiz log de x na base A, uma função que corta o eixo x no 1. E também aqui os elementos modificadores. O cara vai somar 1, multiplicar a função por 2, vai deformar, vai mexer. Mas o gráfico vai ser essa espécie de curva. O que mais? Funções trigonométricas. Funções aqui, quando é de real em real. Função f de x igual a seno de x. Aí você tem a função periódica senoide, variação de menos 1 a 1, período 2π, e aí todas aquelas movimentações, né? Multiplicou por 2, estica, soma 1, sobe 1, mudança de período, quando você multiplica o arco, sempre divisão inversa, multiplicou por 2, dividiu o período por 2, ela dá aquela encolhida. Senoide só no intervalo de 0 a π.
O mesmo para a função cossenoide. Visão que você tem que ter. E a tangentoide, menos importante, mas também existe. Essa tangentoide, o que muda aqui é que o domínio deve ser excluído. 90 e 270. Portanto, o domínio não vai ser de real em real, seria real menos π sobre 2 mais k vezes π. A cada intervalo de 180 graus, você não vai ter domínio da função. Essa função é infinita para cima, infinita para baixo, a tangentoide. Só que essa, menor importância, dificilmente cairá. Se cai, cai essa, cai essa. Esse é o giro de funções. Vai cair uma para você, é certeza. Seja a prova que você fizer. E Enem vai cair até mais. Desvendar gráfico, uma delas. Por isso que a gente disse. Só que o Enem é probleminha. FUVEST, Unesp, Unicamp, é conceito. E aí, vai lá, caderno de revisão de vocês, fizemos primeiro e segundo de conjunto, como eu disse, uma matéria um pouco irrelevante, se cair é questão fácil. Agora, caindo no pesado. Vai lá, terceiro exercício. FUVEST 2019, olha só, vai começando a ver o estilão da prova da FUVEST. Né? Esse exercício é grande, eu já fiz durante o ano com vocês, com toda certeza. Tem que ter paciência, tem que ter espaço, quer fazer, vai perder tempo no destrinchar dessa expressão. Começa. Se a função f de real menos 2, por que o domínio é real menos 2? Olha aqui, ó. Se x for 2, 2 menos 2 dá 0. Divisão por 0 não existe. Então eu tenho obrigação de tirar essa possibilidade do domínio. Não teria imagem. Oi? Página. Ai, 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 você me pegou agora. É o exercício 5, Bruno. 187. A página que eu não estava achando, obrigada. Que eu não tenho apostila, eu só tenho lá da internet, é só para poder printar ainda a página, não tem PDF. Vai lá. Domínio, está aqui. E a função g também com esse domínio é definida por f de x composta. Então quem que é a g de x? É uma função dessas daqui, ó. Questão algébrica é aquilo que a gente diz a vocês, FUVEST não perdoa. É bem aquilo lá, não estudou, nunca viu isso, pode chutar, não vai ter como desvendar. G de x, segundo ele, é f de x. E mesmo quando você estuda na questão da FUVEST, você começa a perceber que ele judia. Por quê? O que é f de x? O cara te deu lá, é só colocar. Tá? É f, coloca a expressão que ele te deu. 2x mais 1 sobre x menos 2. Isso eu fiz de monte. Você fez de monte. Só que o problema agora, o que é f desse trem vermelho? F de x é 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2. F de Maria, 2 Maria mais 1 sobre Maria menos 2. F do trem vermelho, 2 vezes o trem vermelho mais 1 dividido pelo trem vermelho menos 2. É agora que você vê a cara do exercício, por que FUVEST é aclamada.
duas vezes o trem vermelho, mais um, sobre o trem vermelho, menos 2. Mete o trem vermelho aqui. Agora acabou. Problema agora, sabe fazer continha, MMC, piriri, pororó? Não é função o teu problema, então. Função é isso. O que você tinha que saber era isso, compor. Que agora é desmembrar essa expressão. É agora que o trabalho começa, você vai ter que encher isso, ver se sabe simplificar. Aquela coisa toda. Multiplica por 2 lá, fica 4x mais 2. Dividido por x menos 2. Tudo isso mais 1. Já vamos tirar MMC aqui. MMC aqui, x menos 2. Dá 2x mais 1, que já está lá, menos 2 vezes x menos 2. Vou ter que tirar MMC aqui. Aí fica 4x mais 2. Mais x menos 2. E aqui distribui. Dá 2x mais 1. Menos 2x. Menos mais 4. Posso aqui, se esse termo e esse são iguais, posso cancelar. E o cara me garantiu a condição de existência, x não é 2, portanto isso não é 0. Não preciso nem pôr aqui, no enunciado já foi colocado. E aí a expressão vai dar aqui 5x, né? Só, menos 2 e mais 2 cancela. Embaixo. Isso e isso cancela, fica 5, minha expressão vale x. Volta lá e acha a alternativa, x. Só que aí é o lado. Como eu disse, de função é só isso. Isso daqui é o que às vezes você teima, que não tem que fazer, não tem que treinar, e a gente fica lá, fatoração, simplificação de expressão. Unicamp, mais criativo, mas também é aquilo lá, se você não prestar atenção, dançou. E não é só achar o fio da meada. Achar que isso é de segundo grau é uma coisa mais fácil, mas e aí? Aqui, ó. Todas são. Porque olha lá, Unicamp, 2019 também. Seja A e B números reais positivos. A e B reais positivos. Considere a função quadrática f de x igual a x que multiplica x mais b, definida para todo número real x, que A e B são números positivos. No plano cartesiano, qual a figura correspondente ao gráfico de f de x? Fácil. É só distribuir aqui. Você vai ter que a sua função f de x é ax²
mais bx. Daí tá fácil. Segundo grau, parábola. Se eu voltar aqui, quando ele disse que A é positivo, se A é positivo, eu já posso excluir essa possibilidade e essa possibilidade. Aí a outra. Senhores, fico entre 3. O que vai determinar o que eu vou achar? Onde corta o eixo X? Sempre em 2. Então, aqui nas minhas possibilidades, delta teria que ser maior que 0. Só que não é isso que eu vou ter que achar. Eu vou ter que achar quem são as raízes. Uma raiz eu garanto que 0 é. Em todos os desenhos. Inclusive nesse daqui que a gente já ignorou. Aí a outra raiz. Vamos achar? Shigeru, por que tem 2 C? Que raro. Aliás, né? Aliás. Unicamp só tem até D. Então. Só tem até D. Então, colaram de errado. Vai lá. Só entre A e B, então. Eu olhei aquilo lá e pensei que estava boca para cima, boca para baixo. Ignorar esses dois, só entre A e B. O que falta para mim? Onde corta o eixo X? O que eu disse para você? Onde corta o eixo X são as raízes. Não importa a função, se é de primeiro, se é de segundo grau. Então você tem que igualar ela a 0. Põe X em evidência, fica AX mais B igual a 0. Uma raiz é o número 0. Isso eu já sabia. Em todos os desenhos, a raiz era 0. Mas é a outra raiz. AX mais B igual a 0. X igual a menos B sobre A. Se A e B são números positivos, menos B sobre A eu posso garantir que é um número negativo. Se é negativo, filho, a outra raiz corta no campo negativo. B. Tá aí. FUVEST 2018. Te fala, função cai. Só que o estudar função é bastante coisa. E de novo, composta. Qual o gráfico da função GOF, que também acho que eu já fiz com vocês. Só que aqui a GOF, ele já misturou uma função exponencial e uma função logarítmica. Ninguém vai ter dó de você, função é tudo. O que é a GOF? Vai lá. Shigeru, tá desfocado. Vai lá, o que é a GOF? Fura a bola. G de F de X. O que é F de X? Cara, te deu as duas. G de meio que multiplica 5 elevado a X. G do trem vermelho, log de x é log de x na base 10. Log de Maria na base 10. G desse trem vermelho, log do trem vermelho na base 10. Acabou. Põe o trem vermelho aqui. Meio vezes 5 elevado a x.
Conheço a GOF, só que agora vamos ajeitar. E a função GOF é log disso daqui, produto de logaritmandos, uma soma de dois logaritmos. Seria o log de meio, na base 10, tudo isso mais log de 5 elevado a x. Simplesmente produto gera uma soma. Dou um tombo nesse x, propriedade de logaritmo de novo. E aí, ó, já ajeitando aqui só para enxergar e finalizar. X que multiplica log de 5 na base 10. Então, vou pôr aqui log de 5 na base 10 vezes x. Já inverter a ordem. Tudo isso mais log de meio. Log de meio na base 10. Acabou. Agora você tem que ter a percepção. O que é log de 5 na base 10? É um número real. É um número que eleva o 10 e dá 5. Ah, então isso daqui é o meu A. É. E log de meio na base 10 também é outro número. Ah, então isso daqui é o meu B. Ah, então a GOF de x é uma expressão do tipo ax mais b, né, Shigeru, né? Uma reta. Que pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Essa não é, seria constante. Isso daqui não é zero, A não é zero. Número que eleva o 10 e dá 5 não é zero. Vai ser uma função constante. GOF igual a uma constante. Mas daqui você poderia jogar fora, mas ficaria entre as 4 aí. Como eu disse, FUVEST não termina. Você pode achar o fio da meada lá, tal. Ah, propriedade, ah, tá. Só que agora começa a te instigar. Preciso saber se isso daqui é positivo, negativo. Isso daqui também é positivo ou negativo. Daí é fácil. Eu não preciso de grande coisa, só entender o que é logaritmo. Base 10. Estou procurando um número, que seria aí o meu A, que eleva o 10 e dá 5. O que eu sei? Que 10 elevado a 0 seria 1. Então o A que eu procuro é maior que 0. Tem que dar 5. E eu posso te garantir também, né, se eu quisesse um pouquinho além, 10 a primeira é 10. O meu A é um número que está entre 0 e 1. É 0, alguma coisa, mas não importa. Para mim, o que importa numa função do primeiro grau é saber se é positivo ou negativo. Se é positivo, filho, eu fico entre a D. Descarto a B e a C. Só que agora é o log de meio aqui, que é o nosso B. Estou procurando um número que eleva o 10 e que vale meio. Eu posso me garantir o seguinte, a gente volta lá, ó. Se fosse 10 elevado a 0, daria 1. Então eu lhe garanto que isso daqui é menos que 0. Negativo. 10 elevado a menos 1 dá 1 décimo. Perceba aqui, né? 1 décimo é menor que meio e 1 é maior que meio. B poderia dizer, nosso B, eu posso dizer, que é um número que está entre 0 e menos 1, ou seja, menos 1 e 0.
Só que para mim só interessa uma coisa, saber que ele é negativo. Se ele é negativo, não pode ser S, cortou no campo positivo, alternativa A. Olha onde vai os exercícios quando a gente diz estuda, moçada. Não é estudar uma aula. Logaritmo foi dado numa época, função do primeiro grau, outra época, composta, outra época. Eu tinha deixado aqui um espaço maior, mas já foi. Olha aí, Senoide, FUVEST 2018. Quando a gente fala função cai, gente, não está brincando. Questão nova, se você andar mais para trás, mais questões. Uma senoide. A linha pontilhada representa o gráfico da função seno de x. A senoide aqui, pontilhada. Então, posso dizer, ó, se é seno de x, aqui vale 1, aqui vale menos 1, senoide, seno de x, que é a nossa obrigação, guardar o que é a curva senoide. Período dela, 2π. Olha lá. Lindão. Só que a linha contínua representa o gráfico da função. A contínua agora é a função g de x, que ele chama de alfa v seno de beta vx. Gente, o que você pode falar de alfa e de beta? Será? Seno está aqui, de menos 1 a 1. A nova função encolheu. Baixou a altura aqui, diminuiu aqui, diminuiu aqui. Quando eu multiplico por 2, ela estica. O que você fez? Você multiplicou por meio, por 1/3, por 1/4. Fez ela dar uma enxugada. Então, o que eu posso dizer é que alfa está entre 0 e 1. Aí, beta. Gente, minha função era aqui, 2π. Ela deu uma esticada. Esticou. Gente, para esticar, sempre quando eu mexo com o arco, é visão invertida. Se é visão invertida, você não vai falar que multiplicou por 2. Talvez o período multiplicou por 2, que a nova senoide determina aqui, ó, se aqui fosse 2π, aqui é 4π, vamos pensar assim no olhômetro. Mas ninguém quer saber o valor exato. Só que para eu ter um período de 4π, eu teria que também pegar um beta entre 0 e 1, multiplicar por meio, né? Dividir por 2 seria multiplicar por 2 o período. Beta entre 0 e 1, alternativa A. Notaram, ó, nenhuma questão, a primeira sim, gigante da FUVEST, tinha que fazer MMC, Mas aqui é conhecimento. Sabe, bateu, você não gasta mais que 2 minutos. Não tem conta. Só que tem que ter estudado. Já isso daqui já é mais reflexo de Enem, né? O Enem trouxe para as provas, daqui é o Unesp. E é uma questão que dá trabalho. Tem leitura, tem trabalho. Mas é primeiro grau, é reto. Só que são duas. Você vai ter que estudar as duas, achar as duas, e depois ainda achar a intersecção das duas. Para você ver que quando o exercício às vezes é fácil, tem cálculos. Quando o exercício é mais complexo de conteúdo, não tem conta, mas tem que ter o conhecimento. Aqui, 2 materiais mais utilizados para fazer pistas da rodagem de veículos são concreto e asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto.
Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares conforme mostra os segmentos de reta. Ambas tendem a refletir. Então aqui seria uma reta decrescente, já que é uma reta crescente. Chega um momento que elas se encontram. Mantidas relações lineares, para provar que é uma reta, expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão após quantos anos? Quero saber aqui, ó, o X do ponto de encontro. Só que para achar o X do ponto de encontro de duas retas, eu preciso ter as duas equações de reta. Resolver um sisteminha. Igualar as funções. Pode ser assim também. Então aí, ó, achar as funções. Chama aqui de número 1. Chama aqui de número 2. Equação de reta. Se você quiser, pode usar analítica. Se você quiser, você usa a função. Pensando na número 1. Shigeru, acho que desfocou de novo. Também acabou o tempo. A aula que vem a gente continua. Gente, eu passei o trabalho para vocês.